completamente para falar sobre eleições e este momento importante de janela partidária que será. E será que a chapa de Tarcísio de Freitas em São Paulo pode sofrer algum abalo com a transferência de Ramute para outro partido? Quem vai explicar para a gente as consequências da escolha que foi articulada pessoalmente por Tarcísio é o diretor da sucursal de São Paulo, Fábio Leite. Fábio, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Muito obrigada, já te agradeço. E já começamos com essa mudança de partido, né? Ramute pula de PSD para MDB e quais são as consequências disso para o Tarcísio e para a campanha eleitoral? Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Essa foi uma mudança motivada pela figura do Gilberto Kassab, né, que é o presidente nacional do PSD e que não escondeu de ninguém que almejava esse posto de vice da chapa à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Foi graças ao Kassab que o Felício foi indicado para ser vice nas eleições de 2022, né? A chapa vitoriosa do Tarcísio, e durante esse mandato todo, né, do Tarcísio com Ramute na vice, o Kassab assumiu o cargo ali de secretário de governo, fazendo as articulações políticas, e durante esse mandato conseguiu incorporar, né, vários aliados, vários prefeitos, enfim, que ele filiou, que eram de outros partidos, como o do PSDB, ele filiou ao PSD. Então, durante essa gestão Tarcísio, o partido do Kassab, o PSD, cresceu muito aqui em São Paulo. Ele filiou principalmente os políticos do PSDB, que enfraqueceu, perdeu muita influência depois da derrota, né, das eleições de 2022. Vale lembrar, né, o candidato do PSDB na ocasião era o então governador Rodrigo Garcia, e estava tentando manter ali uma hegemonia de mais de 20 anos do PSDB no comando de São Paulo. Com o PSDB saindo, o PSD de Kassab, que é muito hábil, né, muito habilidoso para fazer isso, ele cresceu. E isso gerou toda uma ciumeira dentro da política paulista, né? Então, o governador Tarcísio ouviu muitas queixas a respeito, dizendo que o Kassab estaria usando esse cargo dentro do governo, e é um cargo importante, estratégico, de articulação política, para fortalecer e robustecer o seu próprio partido. E aí, no momento em que o Kassab começa a sinalizar que ele mesmo almeja ser o vice do Tarcísio na chapa pela reeleição, as coisas tensionam, né? O clima entre o Kassab e o Tarcísio ficou muito ruim, e o Felício Ramute se viu ameaçado nessa posição de vice da chapa pela reeleição. Então começa ali nos bastidores, né, a partir dessa rusga, uma articulação que o próprio Tarcísio assumiu, né, a linha de frente dela, para colocar o Ramute num novo partido, porque o Tarcísio queria manter o Ramute na vice. É um vice que não dá trabalho, né, um vice que todo governador deseja. Tem alguns projetos ali que foram incumbidos a ele, né, o Ramute, como a questão da Cracolândia, que o governador considera exitoso, e ele queria manter o Ramute. E nesse sentido, com essa ameaça, né, do Kassab não dar a legenda, não dar o PSD, que é o partido que ele, Kassab, preside, para o Ramute, então ele faz essa articulação. E é uma articulação que a gente mostra numa reportagem que a gente publicou hoje, né, a apuração do repórter Vinícius Passarelli, que também gerou uma ciumeira, um certo desagrado dentro do MDB, perdão, PMDB era o nome antigo do MDB. Por quê? Todo mundo, Neila, está de olho já em 2030, né, partindo do princípio de que o Tarcísio é o grande favorito para ganhar a reeleição. Então, ele vencendo as eleições agora em outubro, fica ali, tem mais 4 anos de mandato, essa chapa, né, Tarcísio e agora o Ramute, né, mas quem for o vice tem grandes chances de, em 2030, caso o Tarcísio, reeleito, decida concorrer a um outro posto lá daqui a 4 anos, essa pessoa vai assumir a cadeira, então, de governador do estado. Algo parecido com o que aconteceu no passado, lá com o Alckmin e o Márcio França, com o João Dória e o Rodrigo Garcia. Por isso que esse posto está sendo tão cobiçado, né? E o Kassab queria, o Tarcísio disse não, e agora articulou para o vice dele e para o MDB, né, para mantê-lo no cargo, sem correr o risco do Kassab não dar a legenda para ele, né? Ao mesmo tempo, provocou um desagrado ali dentro da ala do MDB, e o principal nome ali que ficou um pouco incomodado com isso, conforme a gente apurou e trouxe na reportagem hoje, é o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que também almeja um dia ser governador do estado.
quais são as consequências para o Tarcísio ou para o governo do Tarcísio de perder esse apoio do PSD ou de perder o PSD na chapa do Tarcísio e do vice? O Tarcísio fez esse movimento de uma forma bem calculada. Ele não apesar da indisposição que ele tinha com o Kassab, por conta desse desejo do Kassab ocupar a vice, ele conseguiu manter o PSD na aliança. Pelo menos o próprio Kassab disse, né, inclusive naquela coletiva em que ele anunciou o Ronaldo Caiado como pré-candidato do PSD à presidência, enfim, o próprio Kassab reiterou que o PSD, mesmo com a saída do Ramute, continuará na chapa. Né? Pensando ali em termos de apoio político, no estado de São Paulo, hoje o PSD acaba sendo maior do que o MDB. O MDB já foi uma potência no estado de São Paulo, né? Principalmente depois da redemocratização, nos anos 90, e depois perdeu um pouco dessa influência para o PSDB, que comandou o estado por muito tempo, mas ainda assim é um partido que tem muita capilaridade no estado. Então é um partido que ainda entrega, né, nessa capilaridade, tem várias prefeituras, embora o PSD tenha crescido. Ao mesmo tempo, o MDB também entrega para o Tarcísio ali uma coesão ali, né, em termos de alinhamento de projeto político. Né? O próprio prefeito da capital, que é um cabo eleitoral importante numa eleição, né? O Ricardo Nunes tem uma dívida de gratidão enorme com o Tarcísio, que foi muito importante para a reeleição do Nunes 2 anos atrás. Né? O Nunes esteve ameaçado, as pessoas vão se lembrar, de não ir para o segundo turno com o Guilherme Boulos, né, por conta da candidatura do Pablo Marçal. O Tarcísio entrou com os dois pés na campanha ali, né? Entrou firme na campanha pela reeleição do Nunes e garantiu. Então o Nunes tem uma dívida de gratidão com o Tarcísio e um bom alinhamento também com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Então esse alinhamento para ele é muito importante. Ele perde um pouco no sentido de... perde um pouco porque o PSD tem uma capilaridade e várias prefeituras. Mas tem uma dúvida muito grande se de fato se o Kassab entregaria esses votos, assim, né? Então é um apoio que, ao colocar na balança, o Tarcísio entendeu que valeria a pena fazer esse movimento calculado para ter um vice do MDB, partido robusto, mas sem perder o apoio do PSD do Kassab. Entendido. Agora é um movimento que a gente segue acompanhando na pré-campanha e campanha eleitoral de 2026. Vamos ver se o movimento foi acertado aí do Tarcísio. Fábio Leite, direto de São Paulo, muito obrigada pela participação. Até a próxima, né? Até.